Quando vejo o nome de Marco Neves, tenho logo tendência a pensar em livros inesperados e profundos e inovadores sobre a língua em geral, sobre as línguas e sobre a língua portuguesa em particular. Esta história do português desde o Big Bang é um livro da Guerra e Paz em que este homem, que é muitas coisas ligadas à cultura e aos livros, é tradutor, revisor, professor, leitor, conversador. Este livro é um livro essencial sobre a origem da língua portuguesa e de outras línguas e também o início do universo e a importância que as línguas têm tido na aproximação entre os povos e as culturas e também na revelação de segredos e de saberes que normalmente nos escapam, o que faz com que este livro seja um livro que apetece ter, ler e dar a conhecer, porque nos faz pensar de uma forma séria, estável e profunda sobre a importância da língua e das línguas na nossa comunicação. Um livro que dá gosto de ter, ler e dar a conhecer, a não perder história do português desde o Big Bang, que faz com que Marco Neves seja realmente um especialista que está no domínio das línguas e vai para além delas. Com a chancela da alma dos livros, temos aqui um livro um pouco inesperado, chamado As Regras de um Cavaleiro, um guia para a vida. Este livro tem a particularidade de ser escrito por um grande ator chamado Ethan Hawke, que é escritor, argumentista, foi nomeado 4 vezes para os Oscars, 2 como argumentista e 2 como ator. Foi protagonista destacado de filmes como O Clube dos Poetas Mortos, Dia de Treino, mas também Antes do Amanhecer e outros. Portanto, é um homem dos palcos, mas também dos estúdios e do cinema, que nos conta aqui, a partir de um documento que foi encontrado no acervo documental da sua família, de origem britânica. Ele revela-nos o pensamento de um cavaleiro que partilha connosco as suas regras morais, as suas regras filosóficas. Tudo isto se passa no século XV e, portanto, estas regras de um cavaleiro, um guia para a vida, é um livro que nos ensina muito sobre a existência coletiva, sobre as regras éticas e de relacionamento entre gente com princípios e gente de bem, de Ethan Hawke, um grande ator que já vimos no cinema e que vale a pena continuar a ler em livros como este. Por falar em ler livros como este, deixo-vos aqui uma sugestão que tenho o gosto de fazer sempre e de renovar sempre, para lermos um dos grandes romances do século XX, sobretudo no quadro da literatura americana, escrito por um escritor que foi amigo e rival de Ernest Hemingway. O Grande Gatsby é um livro de um homem que sabia escrever primorosamente e contar histórias únicas e intemporais. Este Grande Gatsby é um livro que vale a pena ler no quadro desta biblioteca que a Guerra e Paz tem construído, com clássicos a que vale a pena voltar. A não perder o Grande Gatsby, de Frank Scott Fitzgerald. Outro livro também da Guerra e Paz que vale a pena ter e ler é uma coletânea de lendas tradicionais portuguesas, um livro que nos remete para a descoberta de lendas com séculos que estão acumuladas na nossa memória coletiva e no nosso saber coletivo. Um livro em que encontramos histórias e memórias que fazem parte do nosso saber e daquilo que temos para partilhar com os outros e que não queremos esquecer nem perder, e que nestas coletâneas ganha uma vida nova que nos desafia e nos convoca para uma outra aprendizagem. Um outro livro que nos coloca perspectivas interessantes de crescimento e desenvolvimento físico e espiritual, O Poder da Meditação, de Ruth Caldeira, um livro que fala do caminho de regresso à verdadeira natureza. A meditação, desde que seja feita com inteligência, sabedoria, bom senso e com a expectativa justa, é um livro sempre justo, vale a pena ler. É uma edição da Manuscrito, portanto, O Poder da Meditação, e que nos remete também para a descoberta de um texto de Pierre-Félix Louis, um livro francês que se tornou um clássico, que hoje reencontramos numa boa coleção da Guerra e Paz, que nos ajuda a descobrir no texto sarcástico, irónico e de muito bom gosto, mas também com a marca daquilo que gera, por vezes, a proibição na aproximação à leitura,
Manual de Civilidade para Meninas e de Uso nas Escolas, um livro que se lê com gosto, uma leitura rápida e reveladora, com uma linguagem que muitas vezes nos surpreende e desafia. Por último, com a chancela da Gradiva, um romance que é escrito por um autor, Rui de Azevedo Teixeira, que nos fala aqui da vida vivida, escrita, das andanças que caracterizam a sua caminhada pela vida, pela universidade, por aquilo que foi a sua experiência na guerra, mas também pelos conceitos que assimilou e acumulou na universidade. O prazer de escrever, de partilhar connosco as histórias que memorizou e que vão desde a universidade até à contra-guerrilha. É um livro que, por vezes, em livros autobiográficos, em memórias vividas, não revela um conhecimento muito sentido e vivido daquilo que foi sofrido, sentido e esperado. Este livro tem tudo isso com qualidade e lê-se com gosto, tem a chancela da Gradiva e conta-nos um percurso vital que começa numa aldeia de Vila Velha do Mar e que passa por Macau, Coimbra, Mafra, Luanda, Savana e Selva, Vila Figueira, Madeira e Porto Santo, e que nos deixa as portas abertas para a leitura do segundo volume, dado que este é o primeiro, que se apresenta como uma vida aventureira de um homem de letras. Rui de Azevedo Teixeira, O Elogio da Dureza.